Você sente que sua vida tá travada, aquelas promessas que você fez de início de ano, você não conseguiu cumprir quase nada e acha que já tá perdido? Esse ano não tem mais jeito? Eu vou te contar aqui nesse vídeo que tem jeito sim. Falta uns 3 meses para o final do ano e eu acredito que até lá, depois que você assistir esse vídeo, você vai mudar de ideia e vai ter motivação e vai ter uma orientação básica para que você consiga transformar a sua vida e destravar de vez até o fim do ano e não coloque, não postergue para mais um ano os planos que você tem para sua vida, seus objetivos que deseja conquistar. Eu acho que isso acontece com muitas pessoas, né? Dessa sensação de que a vida não anda, né? Tá insatisfeito com o corpo, tá insatisfeito com os relacionamentos, com o trabalho, mas ao mesmo tempo não consegue avançar, não sabe o que fazer, fica um pouco perdido. Isso é mais normal do que a gente pensa, né? E o que acontece? Eu costumo separar a vida em 4 áreas diferentes, porque se a nossa vida está travada, provavelmente todas essas áreas, ou a maioria delas, está com alguma deficiência e precisa ser melhorada. E essas áreas são saúde, relacionamento, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Bom, saúde, eu coloco a saúde em primeiro lugar porque eu acredito que os hábitos saudáveis, eles são hábitos angulares, né? Eu acho que esse termo hábito angular eu li naquele livro Hábitos Atômicos, né? Ou foi O Poder do Hábito, agora eu não lembro. Mas o que são hábitos angulares? São hábitos que puxam outros bons hábitos para a nossa vida. Quando a gente começa a fazer, a gente tem vontade, motivação para fazer outros bons hábitos também. E os hábitos relacionados à saúde, principalmente o exercício físico, é um desses hábitos. Eu não sei você, mas eu quando não vou para academia, por algum motivo, eu fico um tempo sem ir. Tem muito tempo que isso não acontece, mas quando isso acontecia, eu não ficava com vontade de fazer dieta. Eu enfiava o pé na jaca, eu comia coisa besteira mesmo. Já que eu não tô indo, então, dane-se, né? E o contrário acontecia também, né? Acontece. O fato de eu ir para academia, me esforçar lá, gastar energia, né? Pegar peso e me esforçar para estar lá, fazia com que eu não quisesse colocar tudo a perder, né? Tudo por água abaixo na primeiro pedaço de bolo ou pizza que eu visse pela frente. Então, o exercício físico é um hábito que, se não está na sua vida, é aquele hábito que você precisa, em primeiro lugar, adotar, porque vai te dar mais ânimo, motivação para movimentar e destravar essa vida aí de vez. Então, a saúde física e a saúde mental também é essencial para que a gente consiga ter ânimo, disposição, né, saúde, motivação, para que a gente consiga movimentar, né, as outras áreas da nossa vida. Então, eu falo de saúde física, que engloba a alimentação e o exercício físico. Então, se você come muita porcaria, se você não se preocupa com as suas refeições, né, em ter uma refeição saudável, uma refeição equilibrada, comer legumes, verduras, frutas, né? Gente, o básico essa comida básica, né? O feijão com arroz, ele é um nutriente para o nosso corpo. Então, se a gente coloca dentro da gente coisas que não são saudáveis, e eu não digo que a gente nunca pode, né? Sair, né, da rotina alimentar, da dieta, mas se a gente vive, né, mais fora da alimentação saudável do que na alimentação saudável, se a gente não tem uma rotina equilibrada alimentar, a gente acaba não tendo disposição, força, né? Os nutrientes que a gente está colocando no nosso corpo é como se fosse a gasolina que a gente coloca no nosso carro. Se é uma gasolina adulterada, o carro não vai funcionar com qualidade, com eficiência. A mesma coisa no nosso corpo. Então, como é que tu quer ter disposição para fazer as coisas na tua vida, para movimentar isso, essa vida e mudar o seu estado atual, se você
não coloca dentro de você o alimento que vai justamente dar a você essa energia, essa disposição. E aliado a isso, o exercício físico, né? O exercício físico, ele te dá uma avalanche aí de neurotransmissores, de hormônios que vão te dar sensação de bem-estar, motivação, disposição, e vão te mover de fato a outros bons hábitos, como eu falei. E também a nossa saúde mental. E a saúde mental está relacionada, a meu ver, ao nosso autoconhecimento e a nossa capacidade de reflexão. Muitas vezes essa reflexão é guiada por um profissional. Pode ser, né, inicialmente guiada por um profissional, que é o psicólogo, o terapeuta. E quando eu fiz terapia durante alguns anos, e a terapia é engraçada porque às vezes a terapeuta, ela não fala absolutamente nada, ou ela fala poucas palavras. E eu sou uma pessoa falante. E eu lembro que na terapia eu sempre falava muito, né? Começava a falava. E eu falava tanto que as ideias que estavam na minha cabeça, embaralhadas, desconectadas, quando eu colocava para fora, elas começavam a fazer sentido para mim ou não. E aí eu via que o meu comportamento não estava de acordo com aquilo que eu achava correto. E eu só descobria isso quando eu colocava para fora, eu externalizava, né? Eu fazia essa reflexão, essa autorreflexão da minha vida, das coisas que eu vivi, dos comportamentos que eu tive. Então, essa reflexão pode ser guiada por um profissional ou pode ser você mesma. Hoje em dia a gente está vivendo muito no automático. A gente não está parando para pensar. Quando a gente para, né, e a gente não consegue viver o tédio, o ócio, a gente pega logo o celular para entrar nas redes sociais, para responder alguém, conversar com alguém. A gente não consegue simplesmente parar e não fazer nada. E na verdade, não é não fazer nada. Quando a gente para sem nenhum recurso, né? Sem nenhum celular na mão, sem nada, o que a gente começa a fazer? A gente começa a olhar para a paisagem, para o ambiente, pensar sobre a vida. Não à toa, quando estamos no banho, temos várias ideias e pensamentos. Não sei vocês, mas eu tenho. Então, quando eu tô no banho ou tô lavando a louça, eu começo a pensar sobre a minha vida. O que eu fiz no dia, o que eu deixei de fazer, o que fulano falou, ciclano fez, o que eu fiz, respondi, não respondi. Então, assim, essa capacidade de reflexão é essencial para que a gente consiga compreender o cenário que a gente está, os nossos comportamentos e o que nós podemos fazer diante daquela nossa circunstância. Se a gente não para refletir para esse momento, né, de contemplação e de análise da própria vida, do próprio eu, do próprio comportamento, a gente vai sempre ficar dando murro em ponta de faca. Ou a gente vai ficar fazendo o que outras pessoas fazem, simplesmente imitando outras pessoas, sendo que o contexto de vida de outras pessoas é sempre diferente do nosso. Então, se a gente, ao invés de ter essa autoanálise, começar só a acompanhar outras pessoas, sem entender, parar para refletir se aquilo que a outra pessoa faz sentido pra gente, pra nossa circunstância, a gente só replica, a gente acaba permanecendo no mesmo lugar, porque o que funciona para o outro não necessariamente vai funcionar para mim. Então, a gente está vivendo muito nisso, né? No automático, a gente não consegue lidar com o tédio, com o ócio. E eu falo a gente me incluindo mesmo, porque eu também sou assim. Muitas vezes eu tô assim na fila do supermercado, eu tô na fila do banco não, né? Que ninguém mais vai pro banco. Pelo menos acho que não na minha idade. Eu tô em alguma fila no consultório médico, eu pego o celular, eu não consigo simplesmente não fazer nada. E não é não fazer nada, né? É aquilo que eu falei, quando a gente não está fazendo nada de fato, a gente começa a pensar
a gente está perdendo a capacidade de pensar. E esse pensamento, essa reflexão é absolutamente importante para o nosso autoconhecimento. E se a gente não se conhece, a gente não consegue lidar com a nossa vida. Porque se a gente não conhece os nossos problemas, o nosso eu, as nossas circunstâncias com profundidade, a gente não consegue identificar quais são as soluções. Se não conhecemos os problemas, como vamos achar as soluções para esses problemas? Não é verdade? Então, eu englobo a saúde, né, na saúde física e na saúde mental, como eu falei. Então, esse é o primeiro pilar que eu acho que temos que dar atenção até o final do ano, para que a gente consiga colocar a nossa vida nos trilhos e, de fato, né, avançar. Em segundo lugar, relacionamentos, gente. Os relacionamentos, eles englobam relacionamentos com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. E muitas vezes, esses relacionamentos, eles estão deficientes no seguinte sentido. Eu acho que a gente está perdendo a capacidade de escuta ativa, de compreensão. A gente mais está querendo ter razão do que viver, né, em paz com as pessoas. Ter relacionamentos duradouros, profundos. Então, o relacionamento também acontece que, como estamos, né, muito, né, na internet, nas redes sociais, compartilhando a nossa vida, a gente começou a se comparar demais. A gente recebe uma avalanche de informações e de imagens de vidas perfeitas, de relacionamentos perfeitos, de pais perfeitos, de filhos que não têm defeito, que não fazem birra. De maridos excelentes, né, para as esposas, de trabalhos perfeitos, ambientes de trabalhos espetaculares. Então, a gente cria na nossa cabeça uma realidade que não é a nossa, como se fosse um ideal que todo mundo alcança, menos a gente. A gente se cobra muito e, por consequência, cobra muito, cria muitas expectativas com as pessoas com as quais a gente se relaciona, convive. Expectativas irreais, com base em modelos irreais. Em ideais que não existem, né? Porque cada relacionamento tem um problema. Então, baixar as expectativas e aumentar a compreensão. Aquela ideia do ganha-ganha. Muitas vezes a gente vive no ganha-perde ou no perde-perde. O que seria isso? A mentalidade ganha-perde é aquela mentalidade assim, se eu só consigo ganhar se você perder. Então, se você entra numa discussão com alguém, você quer que a outra pessoa perca necessariamente, porque só assim você vai conseguir ganhar na discussão. Então, você quer arrasar com a pessoa, mostrar todos os argumentos possíveis, agir com agressividade, de forma incisiva, e o que vai acontecer? Por mais que você tenha razão, aquele relacionamento vai perder, né, aquela conexão com aquela pessoa por conta dessa atitude que você teve de impor a sua opinião, de impor a sua verdade, o seu modo de ser. Então, esse é um relacionamento ganha-perde, que na verdade, no final das contas, ambas as partes acabam perdendo, porque aquela conexão se perde, aquela confiança se perde. E existem relacionamentos perde-perde, que é, se não tem vantagem para mim, também não vai ter vantagem para você também não, sabe? E aí, claro que a pessoa que tá com essa mentalidade perde-perde é uma pessoa que de fato, né, não vai avançar na vida. Como que você vai avançar na vida se você prefere perder para o outro perder também? Então, o ideal é que você tenha nos relacionamentos aquela ideia do ganha-ganha, ou seja, não importa quem tem razão, será que a gente consegue, de forma sinérgica, entrar num acordo para que a nossa confiança aumente, nosso relacionamento, nossa conexão melhore e a gente consiga ter um relacionamento saudável e duradouro?
né? Estou falando de relacionamento matrimonial, relacionamento de filho com pai e mãe, relacionamento de colegas de trabalho. Então, esse raciocínio, ele traz muitas coisas positivas para nossa vida. Porque se eu ganho conexão e confiança com as pessoas com as quais eu convivo, porque nós somos interdependentes, não adianta, nós seres humanos precisamos de outras pessoas para nos sentirmos bem, ter sentido na nossa vida, conseguirmos avançar, progresso pessoal e profissional. Somos interdependentes, então aceitando essa realidade, nós precisamos buscar conexão, profundidade e relacionamentos saudáveis com as pessoas. Então, para isso, nós precisamos respeitar a posição do outro, respeitar a ideia do outro, tentar compreendê-lo e alcançar uma sinergia, sabe? Em que ambas as partes saiam ganhando daquela relação. E em quarto lugar, gente, desenvolvimento pessoal. E eu acho que isso é o ponto-chave. Se você consegue melhorar a sua saúde física e mental, se você consegue melhorar os seus relacionamentos, fatalmente você vai ter muito mais oportunidades, potencialidade para se desenvolver profissionalmente. Você vai ter muito mais suporte para isso. Uma saúde boa, relacionamentos fortes, você tem muita liberdade e potencial para se desenvolver de forma pessoal. E o que envolve, né, o desenvolvimento pessoal? Você ser um eterno aprendiz. Você está aberto para o aprendizado, aberto para coisas novas, experiências novas, conhecimentos novos. E não fechado na sua caixinha, na sua forma de ser, de agir, de pensar no que você sabe hoje. Porque eu acho que o mais legal dessa vida é a gente aprender, né? É tão legal eu olhar para trás e eu falar, nossa, como que eu agi assim? Como que eu pensava dessa forma? Meu Deus do céu! E ao mesmo tempo eu fico pensando, daqui uns anos eu vou olhar para trás, para o hoje e pensar a mesma coisa. Isso é tão maravilhoso, gente. Você olhar para trás e você ver que você avançou, você não ficou estagnada, travada na vida. Você é uma pessoa melhor do que você era antes. E como que você adquire isso? Você se abrindo para o conhecimento. E qualquer pessoa pode te ensinar, nem que seja ensinar como não ser. Muitas pessoas com as quais a gente convive dão exemplos negativos pra gente de como não se comportar, de como não agir, de como não pensar. E isso não quer dizer que podemos julgar as pessoas pelos seus pensamentos e comportamentos. Quem somos nós para julgar? Mas podemos silenciosamente compreender que aquilo não faz sentido pra gente através de uma autorreflexão silenciosa. A não ser que essa pessoa seja o seu filho, aí você tem que educar o filho. Mas fora isso, né, o comportamento do outro pode ser tanto uma inspiração pra gente, uma motivação, um aprendizado do que fazer, quanto o aprendizado do que não fazer, do como não agir, como não se comportar. Então, esse olhar para a vida como um olhar de aprendiz, você vai adquirir esse sentimento, essa sensação de que tua vida tá andando para frente. Você já não é mais igual você era antes. Você não pensa mais igual, você não age mais igual, você não conhece as mesmas coisas. E graças a Deus, ainda bem, né? Ainda bem que eu não sou igual como eu era há 5, 10 anos atrás. E não é só maturidade, né? Porque muitas pessoas são mais velhas e não têm maturidade. Porque maturidade é um conhecimento sobre a verdade da vida, né? E não algo limitado à quantidade de anos que você tem, que você possui. Muitas pessoas são mais velhas e nem por isso amadureceram, né? E, infelizmente, é mais difícil isso acontecer, mas acontece também com frequência. Foi meio contraditório, mas é verdade. E assim, mas na prática, como que eu faço para me desenvolver de forma pessoal, desenvolver minha vida, né? E profissional por consequência? Gente, leitura
Leiam conteúdos profundos, leiam livros. Não se limitem às notícias momentâneas do dia, que são passageiras. Se liguem em histórias, né? Em histórias do passado. Livros que você consiga aprender algo e você possa colocar em prática imediatamente. Literatura é absolutamente rica, né? Para que a gente consiga entender a nossa cabeça, a nossa vida, ter mais empatia também por outras pessoas, ou seja, crescer de forma profunda, né, pessoal. Estudar, sempre estar estudando. Se você exerce uma profissão, qualquer profissão que seja, pode ser uma confeiteira de bolos. Se você não estiver sempre estudando para aprimorar o que você sabe, conhecer novas técnicas, coisas novas, você com o passar do tempo vai ficando para trás, porque o que acontece? Se você fez uma faculdade ou fez um curso e começou a exercer uma profissão, uma atividade, e nunca mais viu nada de novo sobre aquilo, você não ficou estagnada, você ficou para trás, você vai ficando para trás com o tempo, porque os anos vão passando, as tecnologias mudando, as pessoas evoluindo, outras coisas novas, né? Outras técnicas surgindo, e se você não estiver sempre se atualizando, buscando ser melhor naquilo, estudando, você necessariamente vai ficando para trás e se sentindo estagnada. Vai chegar uma hora que você vai se perceber, vai dar um estalo e você vai pensar, caraca, o que eu fiz? Onde foi que eu parei? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não estudei isso antes? Por que eu também não agarrei essa oportunidade que eu tive? Então não espere isso acontecer. Pense no que você faz profissionalmente hoje, em como você pode melhorar na sua profissão, ser melhor naquilo. Então, uma pessoa que está aberta ao aprendizado, aberta ao conhecimento, que estuda, que lê, não tem como se sentir travada, porque uma coisa muito interessante que o estudo traz é abrir nossa mente para possibilidades que a gente não vislumbrava. Coisas que a gente nem imaginava que existia, que era possível, que é possível para que é possível para nossa realidade. Então o estudo, ele abre portas e janelas na nossa vida. E sabe quando você não sabe o que fazer? Tá perdido? Tem uma dúvida sobre algo que você vive? Sobre uma questão que você lida? Vá ler. Vá buscar conhecimento. Vá estudar. Porque isso vai abrir sua mente. Gente, quantas vezes eu tenho lido muitos livros e eu fico cada vez mais motivada para ler, porque eu acho impressionante como os livros solucionam dúvidas que eu tenho da minha vida, né? Às vezes eu leio um livro e fico, cara, tipo, é isso que eu tenho que fazer, entendeu? É assim que eu tenho que agir e, de fato, transforma a minha realidade. Então, se você quer destravar esse ano ainda, começa hoje a estudar, a ler, a se desenvolver dessa forma. Em quarto lugar, gente, é espiritualidade. Eu confesso para vocês, eu tenho uma religião, eu sou católica, e eu falo de espiritualidade de uma forma geral, que pode abranger qualquer crença ao transcendente que você tenha. Eu creio em Deus, né, e no dogma católico, mas eu estava afastado da igreja já há muitos anos, desde que eu casei, e eu sentia que faltava isso na minha vida. E aí, recentemente, eu me confessei e voltei a frequentar a igreja católica, e é impressionante que a minha maturidade hoje como uma católica é muito diferente da que eu tinha na minha adolescência, na minha infância, que eu meio que ia para uma, não obrigação, mas como um hábito mesmo de família, sabe? E hoje em dia eu vou de forma muito mais consciente e aberta e centrada, focada, e isso preencheu tanto a minha vida, me fez tanto sentido para mim. Eu nunca falei isso aqui,
mas é uma coisa que eu vivo atualmente e não tem por que não eu compartilhar. Então, se você tem uma crença, seja em qualquer coisa transcendente, busca se aprofundar nisso, se aproximar disso. Se for uma crença, né? Crença em Deus, que você se aproxime de Deus dentro da sua religião, dentro das suas possibilidades, que eu tenho certeza que vai preencher um pouco essa falta de sentido, essa sensação, essa incógnita que nós, seres humanos, temos na nossa vida, que nada sabemos, não é verdade? Mas com essa força espiritual, transcendente, a gente consegue preencher esse buraquinho que fica no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente se sente perdido, meio que, né, Deus toma a nossa mão e fala: calma, calma que eu tô com você, vamos junto nessa e vai ficar tudo bem. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, peço que curta, deixa aqui nos comentários se fez sentido para você, se a sua vida está destravada e agora você teve a motivação, a inspiração e a orientação certa para colocar em prática e destravar até o final do ano e viver uma vida muito mais feliz, mais significativa e avançar de forma pessoal e profissional. É isso, gente. Tchau, tchau.